tudo bem? Diretamente de Lisboa. Lisboa, Portugal, Opa da Terrinha, para falar sobre o Chega. Chega, Henrique. Mas bom deixa dia, a Adri ler. Bom dia, Sinara, e bom dia à nossa audiência toda. Agora aqui, já de volta à sucursal da Fórum. Vamos lá, lê aí, Adri. Lê da Heineken. Estou também isolada da humanidade. Tá difícil, Rovai. E a Julie Zos manda aqui um super sticker, muito obrigada. E a Janaína, ela tinha elogiado aquele seu comentário sobre a comunicação do governo. Finalmente ouvi algo mais sensato sobre a comunicação social do governo. E o Pedro Otávio Paes, ele diz que tem sofrido muito com o filho que tem visto esses canais de incels, Red Pill. Difícil falar com ele, só porque a gente... Cara, eu acho que tem, até uma certa idade tem que proibir. Eu sou bem daqueles linha dura nesse caso, assim. Somente Red Pill, viu, meu? Pelo amor. Mas aí ficando mais... mas aí você tem que ficar o tempo todo de olho, rebatendo. E chamar para dialogar, conversar. Que os caras falam sobre o tempo todo. Assim, às vezes eu converso com meu filho, ele vem com uns conteúdos liberaloides. Outro dia ele virou e falou: pagar 100 mil de imposto é muito, né? Aí eu falei: você já percebe de onde vem, né? De onde é a fonte para a pessoa tá discutindo de onde é que imposto. Eu falei assim, cara... Quem paga 100 mil de imposto, né? Não, eu falei, você sabe para que servem os impostos? Porque tem que começar do começo. Você sabe para que servem os impostos, né? Se você é a favor de que bilionários não paguem impostos, então você tem que ficar o tempo inteiro tentando desconstruir o que recebem o tempo inteiro das redes sociais, gente. Tá uma coisa assim, educação. Você sabe o que eu pensei outro dia? Vocês todos aí, a gente, quando eu era criança, eu sou a pessoa menos saudosista que existe, tá? Mas tem umas coisas que são chocantes. Os nossos influenciadores, quem eram quando a gente era criança e adolescente? Os nossos professores. Tanto é que a extrema-direita fala doutrinadores, porque os professores eram os grandes influenciadores. Agora os influenciadores são influencers. Entendeu? É uma queda muito braba de influência na vida das crianças e dos adolescentes. Muito bem, Henrique. O que está rolando em Portugal? Bom, a direita ganhou. Eu queria até propor uma reflexão aqui. Porque, assim, acho que o susto é com o número do Chega. Mas era previsto. Nós já vínhamos comentando que o Chega teria entre 15% e 20% dos votos. Ele teve aquilo que está previsto. E o Partido Socialista ficou a 0,5% da Aliança Democrática. Uma eleição ali difícil, que a gente sabia, e que também meio dentro do previsto. Ou seja, deu a direita, mas não surpreendeu, né, Henrique? Exatamente, Rovai. O problema que parece existir nessa eleição não foi o resultado dos dois primeiros colocados, que são os dois partidos que, historicamente, tornaram o sistema eleitoral português quase que bipartidário, embora tenha aí várias legendas. Desde a redemocratização, em 1974, que em 25 de abril desse ano vai fazer 50 anos, completa meio século, o PS, o Partido Socialista, que representa a centro-esquerda, sempre antagonizou com o PSD, o Partido Social Democrata, que representa uma centro-direita. Algo muito parecido no universo político brasileiro com o que predominou por 2 décadas entre o PT e o PSDB depois da redemocratização do Brasil. A Aliança Democrática é a junção do PSD, da centro-direita, com outro pequeno partido de direita, mas então a gente vai se referir aqui como PSD, né? A AD, que é a Aliança Democrática. Eles ficaram em primeiro, conforme o previsto, com 29,54% dos votos. Muito pouco em relação ao PS, que ficou com 28,66%. Então a gente teve aí 0,88% apenas, pouco mais de 0,5% de diferença do primeiro para o segundo. A grande novidade que assustou... Isso é menor do que a eleição de Lula e Bolsonaro, só para constar.
Exatamente. O problema é o que tem além dessa diferença, Rovai. Que esses dois blocos permaneceram aí lutando pelo poder, se bem que assim, só para fazer um adendo, esse resultado ainda não está fechado, tá? Faltam 4 cadeiras dos portugueses que moram no exterior. E na última eleição, o PSD ficou com 1 e o PS ficou com 4, com 3 das 4. Então, assim, se isso voltar a acontecer hoje ou amanhã, a eleição estaria virtualmente empatada, com os dois partidos tendo 80 cadeiras, 80 deputados cada um. Precisa esperar ainda isso. O próprio PS não acredita que vai repetir o resultado de 2 anos atrás e que deve mesmo perder por uma diferença de 1 cadeira, no mínimo, aí, para o PSD. O problema, Rovai, foi o 3º lugar do Chega. O Chega, na última eleição, teve 7% dos votos e conquistou 12 cadeiras. O Chega agora atinge 18% dos votos e quadruplicou sua bancada. Passou de 12 para 48. E o Chega representa esse suco do bolsonarismo que aqui em Portugal é muito forte. Para além da tradição de extrema-direita dos países europeus, há muitos partidos de extrema-direita aqui, existiram no passado e existem agora novamente. Mas aqui em Portugal, especificamente, esse modelo adotado pelo Bolsonaro se espalhou de uma forma muito grande. E também não existe um dado confiável, Dri, Rovai e Sinara, e para a nossa audiência, que é o que confunde mais ainda a cabeça do eleitor, que é o número exato de brasileiros que têm dupla cidadania. Como eles são considerados aqui em Portugal cidadãos portugueses, não dá para mensurar exatamente qual é esse universo. O tamanho dele é muito complicado. A Comissão Nacional Eleitoral não tem esses dados de quantos brasileiros são cidadãos portugueses e votam como portugueses. O que se sabe é que nos últimos 3 anos, uma média que vai aí de 60 mil a 100 mil brasileiros por ano adquire a cidadania. E o que se sabe pelas pesquisas é que são esses brasileiros que têm super inflado o eleitorado do Chega. Os brasileiros saem daí, vêm para cá e começam a votar em massa. Então, muita gente acredita que essa grande explosão que houve, que quadruplicou os votos, claro, eles conseguiram muito voto de jovem, né, que está saindo da adolescência, porque é um fenômeno das redes, mas muita gente acredita que 1/3, ou pelo menos metade disso, é algo que vem dos brasileiros que estão aqui em Portugal. Inclusive, um deputado que é negro, brasileiro, ele tem um discurso racista e anti-imigração, ele é um dos 48 eleitos no pleito de ontem. Pelo Chega. E o que você não falou, mas que tem que também... O crescimento do Chega se dá em cima, por incrível que pareça, também dos votos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que nas outras eleições ajudaram o PS a conquistar o governo, né? Exatamente, e também em cima, de alguma forma, dos próprios votos do PS em si. Porque se você parar para pensar que na última eleição o PS atingiu quase 42% e agora ele teve 28%, é uma queda muito substancial. Rovai, eu cheguei aqui tem pouquíssimas horas, eu peguei um voo longuíssimo essa madrugada, bastante complicado, cheguei aqui de manhã, ainda tive que passar no controle para poder entrar no país de volta, enfim. O que eu percebo aqui, do que eu já vinha lendo desde cedo e agora, no período da tarde, é que a sociedade está em si assustada. Assustada com essa explosão de eleitores do Chega. Mas não porque o Chega quadruplicou a sua quantidade de deputados na Assembleia da República. Isso já era esperado de alguma maneira. Na verdade, as pessoas estão preocupadas e assustadas com o que se esconde por trás disso, né? Eu vou usar, inclusive, aqui um exemplo, já que a gente está falando de Portugal e sobre Portugal, do José Saramago, né? Em um dos seus discursos, inclusive que fazem parte de uma coletânea que foi publicada em 2021, com vários pensamentos, entrevistas e discursos que o Saramago fez, inclusive quando recebeu o Nobel de Literatura, ele dizia uma coisa interessante, ele falava que assim, a estátua só é estátua na superfície. Quando a gente olha uma estátua, ela é estátua por fora. O que seria a estátua? A estátua é o processo de retirar pedra da pedra. Isso é estátua. Agora, a estátua dentro, ela continua sendo pedra. O grande problema que existe hoje aqui em Portugal é que as pessoas estão notando, e isso é perceptível nas ruas,
o crescimento do ódio. E o ódio contra imigrantes, o ódio contra cidadãos portugueses já de terceira geração negros, o ódio contra a esquerda, um fenômeno muito recente aqui. Quem entrar em qualquer caixa de comentário dos principais meios de comunicação portugueses vão ver que aquela enxurrada, aquela cachoeira de impropérios contra a esquerda que se via no Brasil desde o período do golpe contra a presidenta Dilma até hoje, isso chegou a Portugal. Tudo virou culpa da esquerda, a esquerda está sendo profundamente demonizada, os imigrantes são a culpa de tudo, os negros são a culpa de tudo. Então, para além dessas 48 cadeiras, o problema é o que está dentro disso, né? A estátua é estátua por fora, mas por dentro ela segue sendo pedra. Não se trata de ser antidemocrático e não aceitar. A gente aceita, é uma manifestação da sociedade eleger 18% do parlamento para o Chega. Mas isso, no fundo, lá dentro da estátua, esconde ódio, esconde racismo, esconde xenofobia, autoritarismo, pensamentos antidemocráticos, enfim. Tudo isso que é profundamente deletério para a sociedade portuguesa, que esse ano deveria comemorar 50 anos da redemocratização e do fim da mais longeva ditadura do Ocidente no século XX. Rovai. Gente, eu queria falar para o Henrique. Henrique, sabe o que me surpreendeu nessa história de Portugal? É que quando o André lá, candidato da extrema, André Ventura, candidato da extrema-direita, falou que o Lula não ia poder entrar, eu imaginei que isso fosse abalar eleitoralmente ele. Não, pelo contrário, eu acho que já ganhou 8 cadeiras a mais por conta desse discurso, gente. Não só aconteceu isso, Sinara, como eu venho percebendo pelas redes e hoje, na chegada aqui, primeiro que no meu voo, eu vim pelo voo da Latam, então a imensa maioria eram quase todos brasileiros. Tinha um cidadão português que mora no Brasil, mora no interior de São Paulo, e diz que era empresário aí no Brasil, a mulher é brasileira e tal, mas um cara que, assim, tá no Brasil já uns 50 anos de idade, tá no Brasil há 8 anos. Isso ele contando para um cara que estava parado atrás de mim na fila de check-in. E ele berrava para todo mundo escutar bem alto, ele xingava o Lula o tempo inteiro, chamando o Lula de safado, de ladrão, para que todo mundo escutasse, inclusive atraindo alguns olhares de reprovação. E ele esculhambava o Brasil, ele esculhambava o Lula, só que ele vive no Brasil, né? É curioso que ele vive no Brasil, ele estava falando mal do Brasil o tempo inteiro. E quando eu cheguei aqui, na fila de imigração, todos ali eram estrangeiros, todos, residentes como eu, ou não, turistas, enfim, pessoas que estavam tentando entrar ilegalmente. Muita gente repercutindo essa fala do Ventura, dizendo que aqui se livrariam do Lula, porque se ele se tornasse primeiro-ministro, ele ia proibir a entrada do Lula aqui, ou então se o Lula viesse por ordem da presidência da República, que é um outro poder, ele seria preso no aeroporto. Então a gente percebe que, assim, o bolsonarismo está com muita força em Portugal, continua entrando gente com esse tipo de mentalidade aqui, e os brasileiros que têm nacionalidade portuguesa, muitos, eu diria que a maior parte deles, abraçou esse candidato de extrema-direita porque vê nele a imagem e semelhança do Jair Bolsonaro. Só que eles não se ligam que eles são imigrantes e ele odeia imigrantes. É assim, eu fico... Mas é o que está acontecendo com os latinos nos Estados Unidos. Eles estão virando uma comunidade onde o favoritismo hoje é do Trump e não do Biden. Quer dizer, tudo que o Trump significa para os latinos, e mesmo assim, é dureza, a vida é dura. Não é fácil, né? Essa coisa, quando a gente fala pobre de direita, mas teria que ir para muito além do pobre de direita, né? É o negro que acaba aceitando o cara que é racista e vota nele, é o latino que vai na xenofobia, às vezes mulheres, como mulher pode ser bolsonarista? A Sonara sempre fala isso. E aí tá aí um cara que... você vê na Paulista, o que tinha de mulher era muita gente. Deu mais homem, mas mesmo assim tinha muito mulher. Tá cheio. Né? Porque, na verdade, como envolve caráter, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre na cabeça que caráter, gênero, raça, isso aí não tem nada a ver com caráter, né, gente? E, assim, eu vejo que muitas mulheres são bolsonaristas porque tem os mesmos interesses dos homens, ou seja, lucrar
com o bolsonarismo. É isso. Aqui o Haroldo falou, é o boi que adora o açougueiro, né? Eu sempre falo isso. É o boi apaixonado pelo açougueiro. Mas, enfim, independente do Bolsonaro ser machista, misoginia, tem gente que enxerga na extrema-direita o lugar onde eles estarão para ascender financeiramente. Eu acho que tem tanto homens quanto mulheres pensando no bolsonarismo como uma forma de se encontrar nesse pegar a sua fatia do bolo. Pronto, pegar a sua fatia do bolo. É isso.